começa a surgir coisas que não havia em nenhuma civilização da história antes, de 2 milhões de pessoas vivendo na mesma cidade. Isso era impensável. E agora se tornou normal. E é o mundo das multidões, nas ruazinhas, no transporte, nas filas, e mais filas, e mais filas, e mais filas. É o mundo das multidões para tudo. É exatamente a Revolução Industrial que faz isso daí. Tá? Veja só o Gustave Doré, um francês que deu um rolê por Londres e fez várias gravuras bem interessantes, né? É legal que aqui ele mostra, sabe, toda a pobraiada de Londres, né? Nessas casinhas aqui, né? Todas iguais umas às outras, um monte de pobre vivendo junto, sabe? É interessante que ele coloca o grande símbolo do progresso da Revolução Industrial, que são as locomotivas, né? Na arte dessa época, a ferrovia se tornou o principal símbolo do progresso. Essa ideia do mundo ficando mais curto, né, da velocidade extrema. É uma máquina que a única coisa tão extensa quanto ela eram rios, né? A única coisa que fazia tanto barulho quanto uma locomotiva era um tiro de canhão, né? E é a coisa mais rápida do mundo até então, né? É o símbolo do progresso por si só. Enquanto o progresso caminha lá em cima, isso só é possível por conta de pobres e pobres e pobres e pobres vivendo nessas condições miseráveis, né? Ele retrata, inclusive, algumas vielas de Londres, né? Não que ele estivesse desenhando na viela. Ele via fazer uns esboços, depois voltava para o estúdio dele para desenhar, né? Mas é isso, assim, é aquele mesmo conceito do realismo que eu falei para vocês agora há pouco, de, em vez de optar a grandeza do estilo de vida da burguesia, ele opta por registrar, afinal de contas, os pobres. A arte tem esse tipo de preocupação agora. O que é por si só interessante, porque, historicamente, a arte era pensada como algo para registrar coisas belas, tá? A função da arte é representar o que há de mais elevado na sociedade. Um ou outro cara rompia com isso, seja o Goya ou antes dele o Caravaggio, sei lá. Agora não, agora os caras que não, vamos retratar a pobreza, vamos retratar o que é o resultado que eles tentam esconder do mundo da industrialização. É aquilo, né? A liberdade, igualdade, fraternidade não chegou para essa galera aqui, tá? E antes de começar aqui essa parte, eu queria saber como é que a gente está de tempo. 8h30? E aí faz um intervalo que horas? Ah, é? Pode seguir aqui ou faz um intervalo agora? O que vocês acham? Segue? Tá, então vamos falar. Quem queria intervalo se fodeu. Quem falou segue falou mais alto, tá? Saca só, gente. Então a cena é essa mesmo, ó. Esse conceito da dupla revolução, inaugurando o mundo contemporâneo, a revolução burguesa e a revolução industrial, tá? Não sei se está dando para ficar claro, mas estou tentando mostrar isso daí. Eu não estou me aprofundando em cada um desses eventos aí, porque isso são conhecimentos que a gente pode obter sem grandes dificuldades, mas a ideia é tentar chamar essas discussões. O que isso mudou? Eu não quero ficar vendo que data que o inventor inventou a invenção, né, a máquina, sei lá. Eu não quero saber o que o Robespierre tinha para dizer para o rei. Tanto faz isso daí. Eu quero ver o que esses grandes eventos possibilitaram a transformação, inaugurando o mundo contemporâneo, gerando uma série de transformações que possibilitaram que os movimentos anticapitalistas surgiram. De um lado a gente pensou o que é essa vontade de liberdade, essa possibilidade de ampliar a sua liberdade que vem das revoluções burguesas, e de outro lado uma plena deterioração das condições materiais resultado da Revolução Industrial, que vão, afinal de contas, gerar uma oposição a isso. E na hora de se opor a isso, os revolucionários vão falar daquela tal da liberdade que a gente tem que ampliar cada vez mais, tá? E por mais que tenha ocorrido uma série de movimentos revolucionários, eles são os mais legais de todos, vocês estão vendo isso aqui em cada dia desses cursos, a burguesia venceu, essa a gente perdeu, né? E essa obra aqui do Delacroix, o nome mais importante da arte do romantismo na França, né, nas artes visuais, é uma obra bem famosa, essa obra, né? Ela mostra as revoluções de 1830 na França, né? A gente sabe que é na França por conta da bandeira da Marianne, né? E por conta da Catedral de Notre Dame aqui, né? Mas mostra exatamente isso daí, sabe? Essa ideia do romantismo, de mostrar essas explosões que estavam acontecendo, de mostrar eventos importantes para a formação das nacionalidades no século XIX, né? Mostra uma revolução, né? A fumaça se perdendo no meio da paisagem, uma multidão de pessoas com armas na mão, escombros e cadáveres, né? E ele tenta colocar todos os tipos da sociedade francesa aqui. O trabalhador urbano empobrecido, eu sei disso por conta da roupa dele, a gente sabe, né? Por conta da roupa dele, típica dos artesãos da França nesse momento, tá?
um burguês, né? E a gente sabe disso por conta dos trajes dele, e especificamente que a cartola vai ser o símbolo da burguesia no século XIX. Se alguém quisesse registrar a burguesia no século XIX, colocava o quê? Uma cartola, tá? E até uma parte do século XX também era bem comum a galera usar cartola ainda. Um burguês com armas na mão, sabe? A revolução que se faz por meio das armas da burguesia também. Uma camponesa que coloca completamente rendida aí a Marianne, que é o nome dessa moça, né, Marianne, e um jovem, né, com armas na mão. Não tinha ninguém falando de redução da maioridade penal nessa época, né? Mas tinha um artista se utilizando de um jovem para falar, os novos tempos. A criança, geralmente, né, ela simboliza muito isso, a ideia de um futuro, um porvir de glória que vai vir através de armas, através de uma revolução mesmo. Esse jovem está na mesma disposição que as outras pessoas aí. E a famosíssima Marianne, né, que é a personificação da República Francesa, né? Não está dando para ver exatamente agora, mas ela tem aquele barrete frígio, que é aquele gorrinho voltado para frente lá, né, dos Smurfs, tá ligado? Aquela touquinha que era utilizada na Revolução Francesa pelos revolucionários, na Revolução Francesa lá de 1789. Aqueles caras lá da virada do 18 para o 19, na hora que eles estavam lá guilhotinando a nobreza, eles usavam essas toucas, esses gorros, o barrete frígio, e isso acabou se tornando um símbolo republicano. Diversos países, não só a França, vão usar nos seus símbolos nacionais, para mostrar que somos uma república, vão usar o símbolo do barrete frígio. Ela carrega na cabeça a república, em uma mão a bandeira nacional da França, que era super novidade, a bandeira nacional da França, que está surgindo em 1830 mesmo, e na outra mão, né, uma arma, ou seja, essa república que se afirma valorizando a nacionalidade e se consolida através do poder armado, ou seja, através de uma revolução, né? Isso aqui são aquelas jornadas de junho de 1830 na França. Faz parte das revoluções que vão pôr por terra mesmo aquela restauração absolutista que o Congresso de Viena estava fazendo, enfim. E o Delacroix, o artista, ele não participou desse movimento, embora ele tenha apoiado, né? A forma dele tentar falar, olha, mas eu apoiei tanto, meio que eu estava lá. Ele faz um autorretrato dele aqui. Esse burguês, na verdade, é o Delacroix, né? Muito pertinho, sabe? Enfim. Mas é muito legal essa obra porque ela representa bem essa ideia do século XIX, que ele vem através de revoluções e a burguesia que se consolida através das revoluções também, né? O que é essa consolidação da ordem burguesa? Ora, deu certo. A gente derrotou a nobreza absolutista, derrotamos o Papa, somos campeões. O Estado e o capital agora está sob nosso controle. Nós fazemos o que a gente bem entender. As forças armadas atuam para a gente, o poder judiciário é nosso, a economia é nossa. Deu certo, vencemos, tá? Como afirma o Hobsbawm, a partir de então, a partir do momento que a burguesia se consolida no século XIX, é necessário que haja ideias para legitimar esse poder da burguesia, né? Para falar que é assim mesmo, viu? Tem que funcionar desse jeito. E a ideologia da burguesia, ou seja, isso que vai funcionar como legitimação da ordem burguesa, é o liberalismo, tá? O liberalismo que vai ser o resultado exatamente dessa valorização do individualismo, dessa valorização da liberdade individual, mas com propriedade privada, tá? Isso é uma coisa, eu acho que vocês estão discutindo isso aí aqui no curso, tá ligado? Mas vira e mexe, eu ouço isso por aí, o papo lá do anarcocapitalismo. Porque o anarquismo é liberalismo e, sei lá, esses papos loucos aí, né? Você falou disso aí ontem, não é? Tipo, mano, maior papo do caralho, tá ligado? Pelo seguinte, mano, que não faz o menor sentido, pelo seguinte. Poxa vida, se a gente está falando de anarquismo, a gente está falando de um tipo de socialismo. Então a gente está falando de um negócio que, pressupõe o fim da propriedade privada nos meios de produção. Então é completamente antiliberal, né? É completamente anticapitalista. Tipo, não cabe, mas não dá, não entra, sabe? E assim, ou de forma mal intencionada ou desavisada, a galera associa como, já que é sem Estado, então não é só oposição ao Estado, sabe? Enfim, é oposição a essa propriedade privada. O que valoriza a propriedade privada? O liberalismo. Isso sim, aqui sim é a ideologia típica da burguesia. Que, como a gente conversou no começo aqui da nossa aula, vai partir do seguinte pressuposto: o indivíduo ele deve ser dotado de liberdade para buscar a sua própria felicidade e assegurar essa felicidade através da manutenção da sua propriedade privada. Essa é a essência do liberalismo.
A sociedade só funciona na hora em que cada um dos indivíduos dotados de liberdade e propriedade privada podem desempenhar as suas atividades, suas coisas, para ser feliz, né? É isso que faz com que a sociedade funcione. Sem isso, sem liberdade individual e sem propriedade privada, não funciona a sociedade, diz o liberalismo. Claro que tem uma série de outros elementos, né? A ideia da valorização dos direitos individuais, a ideia de todos somos iguais perante as leis, o Estado organizado através de Constituição, enfim, o princípio da meritocracia, tudo isso que representa uma superação do antigo regime, né? O antigo regime, né, o mundo do absolutismo, era exatamente o contrário disso daí. A consolidação da ordem burguesa é a consolidação dessa forma de governo, dessa forma de sociedade, favorecendo a burguesia, evidentemente. Chama a atenção também o seguinte, né? A gente bem sabe dos limites do liberalismo, que a gente não pode fazer o que a gente quiser com o nosso indivíduo, não mesmo, sabe? Assim, quer dizer, se fosse uma sociedade liberal mesmo, né? Sei lá, o Estado não teria o controle sobre o nosso corpo. Seja pra gente fazer o que a gente quiser no nosso corpo, seja de dopar o nosso cérebro, seja de controlar o nosso útero, tá ligado? Se fosse liberal realmente, mas nem liberalismo é. Hoje a gente vive um negócio Frankenstein meio nefasto aí. Mas o fato é que é interessante como em qualquer momento de tensão, qualquer momento de crise, no século XIX, e no século XX, e no século XXI, a única coisa que realmente importou para a burguesia mesmo foi essa questão da propriedade privada, tá ligado? De resto, velho, qualquer coisa disso aqui, ela não pensou duas vezes em jogar fora em nome de manter a valorização da propriedade privada. Instaurar as mais brutais ditaduras, desde que fosse para manter a propriedade privada. E os melhores exemplos disso são os governos nazistas e fascistas do século XX. Essas ditaduras totalitárias do século XX, ou seja, o oposto do liberalismo, mas também moldado pela burguesia, é exatamente isso, demonstrando que o que importa mesmo? Se a gente tiver que soltar tudo, quem está naufragando, o que a gente não pode soltar? A propriedade privada. Tá? Enfim, isso é o mundo burguês se consolidando. É esta ordem que vigora até hoje. E ela se consolida no século XIX, ok? É interessante, olha só que legal esse papo do Adam Smith, né? Lá naquele livro, lá, Riqueza das Nações, ó. O indivíduo orientando sua atividade de tal maneira que sua produção possa ser de maior valor, visa apenas o seu próprio ganho. E neste, como em muitos outros casos, é levado como que por uma mão invisível a promover um objetivo que não fazia parte de suas intenções. Ao perseguir seus próprios interesses, o indivíduo muitas vezes promove o interesse da sociedade, muito mais eficazmente do que quando ele realmente tenta fazer. Então é isso, essa valorização do indivíduo que, dotado desses direitos, de tudo isso aqui, ele consegue fazer com que a sociedade funcione indo atrás de si mesmo, tá? Claro que, no mesmo momento que a burguesia está consolidando a sua ordem, isso vem através de uma série de guerras, protestos, conflitos. O século XIX, ele é o século das revoluções. O século XIX, ele é o século das barricadas, é aquilo que a gente costuma ler nos textos anarquistas, né? A barricada da outra esquina, a barricada atrás da rua, sabe? Qualquer viela que você pegasse, você viu uma barricada porque estava rolando algum movimento revolucionário. Essa obra aqui do Horace Vernet mostra a chamada Primavera dos Povos, um conjunto de revoluções que aconteceram na Europa como um todo, e não só na Europa, teve ecos disso no Brasil, inclusive. Não que tenha sido a causa, mas em certo aspecto, aquela revolução praieira que rolou no Brasil em 1848, lá em Pernambuco, se insere em determinados aspectos nesses movimentos aqui, tá? Mas a ideia aqui dessas revoluções é que, diferentemente da Mérienne, a bandeira da França lá, diferentemente daquelas revoluções liberais burguesas de ruptura com os últimos vestígios do antigo regime, aqui você já tem aquela que hoje a gente chamaria de classe média baixa, ligado? Mas a pequena burguesia radicalizada apontando os limites do liberalismo. Aqui você já tem revoluções nacionalistas. Aqui você já tem revoluções de caráter mais próximo do socialismo. Lembra que 1848 é o mesmo ano que é publicado o Manifesto Comunista, tá? Não que ele tenha tido muito impacto nesse ano, não teve, mas é bem simbólico que está tudo acontecendo nesse mesmo momento, ou seja, é a primeira onda de revoltas que já demonstra que o mundo celebrado pela burguesia não trouxe aquela liberdade tão esperada, tão propagandeada, tá? Vale mencionar também
aquela mesma discussão que eu falei para vocês sobre o nacionalismo, né? Que há um conjunto de revoltas e guerras nacionalistas nesse momento moldando novos estados nacionais. Seja movimentos que vão se utilizar das nacionalidades, da valorização da nação para fazer rupturas, para fazer independências, como a Grécia se tornando independente do Império Turco-Otomano, como a Bélgica fazendo independência dos Países Baixos, tá ligado? Ou então aqueles movimentos que vão formar estados nacionais completamente a serviço da burguesia, como são os exemplos mais famosos, né? A formação do Estado Nacional italiano e a formação do Estado Nacional alemão, tá? Tudo isso está acontecendo no século XIX. Quando eu coloco isso daí, é que eu não vou entrar para discutir o que é a formação da Prússia, não vou fazer isso. Mas é só para entender que, assim, mesmo esses dois pontos centrais do século XIX, que é a formação da Itália e da Alemanha, se inserem naquelas discussões que eu falei para vocês de ciência, nação e revolução, no caso de barricadas e guerras que acontecem através dessa valorização das nacionalidades e da formação de estados não mais sob o controle da nobreza, mas sim sob o controle da burguesia. É o controle sobre o Estado e o controle sobre o capital também, tá? E é nesse meio aí, nesse monte de coisa que está explodindo um monte de movimento. Seja um movimento que não tinha caráter revolucionário, mas que defendia, sim, direitos e melhorias nas condições de trabalho, como o cartismo na Inglaterra, defendia, sim, direito ao voto à população mais pobre, o fim do voto censitário, ou então a formação da Associação Internacional dos Trabalhadores, a explosão da Comuna de Paris, as manifestações que vão acabar gerando os assassinatos nos Estados Unidos, lá os mártires de Chicago, que vão moldar a memória do 1º de maio. Eu acho que se vocês não viram, vocês vão ver ainda aqui no curso que isso que a gente chama de o Dia do Trabalho, na verdade é o Dia do Trabalhador, e é por conta do assassinato dos trabalhadores em Chicago, né, os mártires que a maior parte deles era de anarquistas, inclusive, né? Tudo isso está acontecendo no mesmo momento. Resgato aqui aquele conceito que a gente tratou no começo da aula, de simultaneidade. É tudo muito rápido, é tudo muito veloz, é o mundo da aceleração industrial e é tudo simultâneo. Ou seja, na minha opinião, o cara do século XIX, um dos caras que melhor traduz esse momento da aceleração, do mundo simultâneo, essas coisas, você pode pensar, sei lá, esses caras da literatura, como o Baudelaire, o Dostoiévski, saca? Que acho que eles pegam bem esse momento aí, mas no âmbito da política, dois caras que, por vieses completamente diferentes, tentam participar de tudo que eles veem. Um é aquele cara que participou da unificação italiana, o Giuseppe Garibaldi, né, que participou da unificação italiana, que veio combater na Farroupilha no Brasil, que foi combater na Guerra de Secessão nos Estados Unidos, tá ligado? E o outro é o Bakunin, sabe? Bakunin, quando ele sentia um cheiro de barricada, ele pegava o próximo trem, né, desde que ele se libertasse da masmorra, que ele estava emparedado, né, ele pegava o próximo trem e ia para o conflito. Daí dava um problema no outro país, ele ia fazer barricada lá também. Os caras ficam circulando permanentemente nos trens e nas ferrovias da segunda Revolução Industrial, trocando mensagens, lendo jornais impressos em gráficas movidas a vapor, né, da Revolução Industrial também, se informando, trocando informações, estimulando, participando, colocando a vida em risco permanentemente. A função dos caras é essa busca por uma liberdade através de barricada, através de guerra, através de panfletos, sem parar. O sentido da vida dos caras é esse, sabe? Então, assim, é nesse tudo acontecendo agora que eles se inserem, né? E uma outra coisa importantíssima para movimentos revolucionários nessa época, né? O padrão de urbanização que vai ser formado no século XIX vai dominar o século XX, sabe? Vejam só, lá na França, do sobrinho do Napoleão, que na verdade a gente descobriu recentemente que não é sobrinho porra nenhuma, mas enfim, na época ele fez essa memória dele, né? O Luiz Bonaparte, chamado de Napoleão III, ele vai, junto com o prefeito de Paris, o barão de Haussmann, né, essa figura aqui, eles vão desenvolver uma forma de reorganizar a dinâmica urbana da cidade. Eles vão demolir uma série de áreas do centro antigo medieval com vielas labirínticas, fechadas, que possibilitava a formação de barricadas, que possibilitava que os revolucionários escapassem na esquina, e vão cortar a cidade, né? Vão cortar totalmente a cidade, fatiar como se fosse um bolo, saca? Para abrir amplas e largas avenidas, amplos e largos bulevares,
arborizados, repletos de lojas, para que a burguesia pudesse destilar o seu estilo de vida, né? Não mais aquelas construções tipicamente barrocas do antigo regime, né? Com aquelas paredes grossas, uma porta sem entrada, não. Agora a estética do aço, a estética do vidro, né? A ideia de ostentar o estilo de vida, o ver e ser visto, né? E flanar na cidade, enfim, da modernidade, sabe? Uma estética urbana, uma organização urbana completamente voltada à burguesia, socialmente excludente, porque a população pobre que morava no centro vai ser expulsa para as zonas periféricas, saca? E também com uma lógica extremamente reacionária, né? A função primordial disso aqui é possibilitar que haja uma repressão mais efetiva a movimentos revolucionários. Porque, porra, como é que você vai usar canhão para matar os revolucionários numa vielinha? Não dá. Então, o que você faz? Abra amplas e largas avenidas, mobilize as tropas de um lado, as tropas de outro, coloque canhão aqui, você mata todo mundo e venceu, né? É o padrão de cidade que vai se firmar no Ocidente, no século, não só no Ocidente, no século XIX e para o século XX. Lembra que algo bem parecido com isso a gente teve, por exemplo, no Brasil, quando o prefeito do Rio de Janeiro, lá o Pereira Passos, ele faz exatamente esse projeto de modernização, fazendo a Belle Époque tropical, como ele chamava, demoliu os cortiços do centro do Rio de Janeiro, mandou os pobres para morar num morro, saca? Tipo, você é um animal, então você vai morar no meio da Mata Atlântica, você é um animal, né? E aí, enfim, deu aquela revolta da vacina, aquela porra toda violentíssima. Foi a maior revolta urbana da história do Brasil, aquilo lá. Nunca, em nenhuma grande cidade no Brasil, teve uma revolta tão explosiva quanto a revolta da vacina, saca? E é resultado do quê? Desse modelo de urbanização sendo colocado no Brasil, né? Não que tenha sido só o Rio de Janeiro a fazer isso daí. Você olha para a cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo é repleta disso, sabe? Vocês que participam de manifestações, etc., é a diferença de você fazer uma manifestação, sabe? Lá do lado do Teatro Municipal, que se der uma zica lá, você some, né? É a diferença de fazer uma manifestação lá e fazer uma manifestação numa grande avenida aberta, arborizada, que os caras colocam a tática aqui, a choque aqui, o caninho ali, tá ligado? E mata todo mundo, sabe? Enfim, isso vai ser importantíssimo, não só para pensar o que vai ser a cidade, o que vai ser a urbe do século XX, mas para pensar como que esses caras estão pensando, inclusive, a organização, a dinâmica arquitetônica da cidade, para garantir o poder da burguesia. Seja possibilitando o deslocamento de automóveis e um maior fluxo da mão de obra, um maior fluxo de mercadorias, seja possibilitando, a repressão mesmo sobre movimentos revolucionários, tá? E também a gente pode colocar aqui essas obras são bem legais, né? Já que a gente está falando de algumas coisinhas de arte aí, como eu estava falando, agora você tem nos jornais, né? Essa questão dos jornais é fundamental para pensar o que é o mundo da Revolução Industrial. Com a segunda Revolução Industrial, você tem as prensas rotativas movidas a vapor. Agora você não precisa mais, para prensar um livro, um panfleto, de um monte de cara numa oficina, sabe, girando a prensa, tipo aquela placa lá com os tipos. Não. Você consegue imprimir com a maior velocidade em papéis resultado da indústria química da Revolução Industrial, em tintas resultantes da indústria química da Revolução Industrial. Você consegue imprimir jornais todas as semanas, ou então, a grande novidade da Revolução Industrial, jornais todos os dias. Isso também é só no século XIX, começa. Todo dia você vai ter um jornal novo? Todo dia. Vários jornais novos. São os diários, né? Essa sensação de novidade permanente, esse vício pela novidade. Mesmo que você não entenda nada, mesmo que seja uma notícia extremamente rasa, que impeça você de compreender o fenômeno que está sendo dito ali, tanto faz. Você tem que ler mais alguma coisa, né? No dia seguinte vai ter mais um monte de novidade que não fala de nada, mas é uma leitura rápida, cotidiana, até para moldar os valores dessas massas urbanas, né? Já que essas massas urbanas não estão mais indo na igrejinha com o sino batendo, elas estão na chaminé da fábrica, o que vai moldar os valores dela? Sei lá, faz aí um jornal diário, com uma seção livros falando o que você tem que ler, com uma seção moda falando o que você tem que vestir, e etc, né? Enfim, você pega esses jornaizinhos aí, que os movimentos operários vão ter também. Eles vão começar a fazer os seus jornais, não diários, alguns eram diários, mas no geral mensal, ou sei lá, quando dava, imprimia um monte e disseminava, tá? E
Diferentemente da arte que rolava nos jornais do liberalismo burguês, da mídia burguesa, que era uma arte que primava mais para a caricatura meramente, né? Aqui nos movimentos operários eles vão sempre fazer as grandes alegorias, né? Ou seja uma mulher muito bela personificação de alguma coisa, né? Da justiça, da república, ou então um trabalhador forte, sabe? Aquela coisa, mano, todo sarado lá, rompendo com a escravidão, rompendo com a tirania, sabe? O cara com um machado, né? Enfrentando um monstro com várias cabeças. Em um pescoço está escrito patrão, o outro pescoço está escrito economia, o outro pescoço está escrito Estado, e no machado está escrito anarquista, sabe? Umas coisas bem didáticas mesmo, né? Muito louco. E isso vai ser a arte bem característica de, todos os jornais operários que você pega para ver nessa época, né? Aqui são os caras celebrando a Comuna de Paris, novamente uma personificação da República. Aqui, ó, tem um monte de coisinha aqui, as armas que eles utilizaram para derrotar a opressão, né? E aí o trabalhador, o urbano, o trabalhador rural, a chama da vitória, saca? Enfim, é isso que vai inspirar, por exemplo, essa imagem, que é uma das imagens mais importantes aí para nós aqui, porque é de 1917, é século XX, daquele jornal A Plebe, que foi, talvez o jornal operário mais importante aqui do Brasil, né? Ou um dos mais, né? Que é o mesmo esquema. Aqui, ó, derrubaram a tirania, e a liberdade carrega os instrumentos do trabalho, e sempre essa alegoria, né? Um outro exemplo aqui, uma celebração dos mártires de Chicago, né? Falando dos anarquistas mortos lá em Chicago, que vai gerar o 1º de maio, né? E só para ver como que esses caras estavam em consonância com a sua época, né? Esse tipo de arte, ao mesmo tempo que ela influencia, ela é influenciada também, né? Tentem reparar como que assim o extremo da luta operária, da luta trabalhista, da luta anticapitalista, fazendo representações, né, na sua arte para ser disseminada, bem parecida com o extremo da burguesia, né? Dá para perceber assim como que é bem semelhante mesmo a composição de tudo, seja das faixas, seja da dinâmica do corpo, né? Essa é uma obra do Afonso Muncha, né? O Muncha que, assim, se teve alguém que conseguiu traduzir bem o que é essa consolidação do mundo burguês, esse Estado burguês consolidado, a sociedade burguesa em frenesi, sabe? Vencemos, derrotamos a Comuna de Paris, derrotamos todos os nossos inimigos, somos campeões. Se alguém traduziu bem essa vida da burguesia, foi esse Afonso Muncha aqui, aquilo que é chamada como uma arte de decoração, né? A arte déco, ou alguns chamam também de arte nouveau. Não é a mesma coisa, mas às vezes é classificada da mesma forma, né? Uma arte que tem como única função celebrar a riqueza, celebrar o estilo de vida e a leveza que a burguesia conseguiu consolidar. O Muncha não apenas ele fazia obras bem nessa forma de garantir, sabe, o desfrute estético da burguesia. Não quer dizer nada. É a dança, que bonita, não quer dizer nada. É meramente para você ver e achar bonito. Não é o Goya pintando, sabe? Não é o Courbet pintando. Não, é um negócio bonito, tá? Ele não apenas fez essas obras aí, como ele fez também a decoração de vários interiores. Isso aí é uma das principais joalherias lá de Paris, que é totalmente moldada, né, pensada, desenhada pelo Afonso Muncha também, tá? Nesse sentido, uma série de artistas começam assim, a serem inseridos nessa arte do final do século XIX, já na transição para o século XX. Note, no mesmo momento estão rolando as vanguardas modernistas já. Os caras do cubismo, do expressionismo já estavam produzindo aí. Mas tem uma arte que tenta demonstrar para a burguesia como que o nosso projeto de riqueza, de sociedade deu certo, como que a gente consegue traduzir essa riqueza decorativa para o mundo das artes. Bem semelhante com aquilo que no antigo regime havia sido o rococó, que é um tipo de arte que vem depois do barroco, que assim, não tem mais aquela questão do fervor religioso, da angústia existencial, não. É só fazer umas rocalhas lá, uns ornamentos e demonstrar a estética de uma nobreza vitoriosa, né? Assim como o rococó deu errado, ou seja, estamos celebrando a nossa vitória, Revolução Burguesa, os caras cortaram a cabeça dos nobres, aqui também isso aí vai dar errado. Estamos celebrando a nossa vitória, Primeira Guerra Mundial, nosso progresso é uma mentira, todo mundo morreu, tá? Enfim, outro exemplo também bem legal, o Gustav Klimt, sabe?
que, assim, sempre é alegoria de alguma coisa, sabe? Esse episódio várias vezes registrado na história da arte, né? Da Judite decapitando aqui a cabeça, né? Do Holofernes, né? Uma alegoria da medicina, mas a ideia é, sabe? Tons que primavam por questões exóticas, por arabescos, por orientalismos, mas sempre uma arte decorativa, tá? E por que eles conseguem fazer isso? Porque esse é o mundo deles. Os caras derrotaram todos os inimigos. Primeiro eles mataram o rei absolutista, acabaram com o poder do Papa, e aí mataram todo mundo da Comuna de Paris. Sobrou quem, sabe? Depois a Comuna de Paris foi um puta de um refluxo no movimento revolucionário do planeta, assim. A ideia de que, tentaram e deu errado. Então vamos celebrar essa nossa vitória. E essa arte de decoração, por mais... Eu acho isso aí bem da hora, acho esteticamente agradabilíssimo. Mas assim, é isso, sabe? É uma forma de comemorar realmente, né? Que é um vínculo dessa arte que é impactada pela Revolução Industrial, mas não fala dos malditos pobres, tá ligado? Olha só, o impressionismo, né? Essa é uma obra do Monet, não é essa ideia da mulher fatal que estava sendo mostrada lá pelo Klimt. É uma moça nos campos, lendo um pouquinho, descansando. Mas o impressionismo, ele surge nesse momento, ele é resultado totalmente da Revolução Industrial também, né? Pensa só, um dos inventos mais interessantes da Revolução Industrial é a máquina fotográfica. Primeiro o daguerreótipo e depois a máquina fotográfica mesmo. Ora, se a partir de agora você pega uma máquina fotográfica, que houve uma época que a máquina fotográfica era maior que essa mesa, sabe? Mas você tira uma foto, para que você precisa do artista? Antes, se você quisesse uma foto sua, uma imagem sua, da sua família, você ficava lá, posando. Qualquer 6 semanas de trabalho, o cara pintava vocês, né? Por que eu vou ficar 6 semanas, se agora eu posso ficar, sei lá, alguns minutos, né? Então gera uma puta crise no mundo das artes, essa ideia que, assim, sobrou alguma coisa que os artistas façam, que a máquina não faça. A fotografia, ela vai acabar com o trabalho dos artistas? E um monte de gente falava que sim, é isso mesmo, já era, né? Os primeiros a romper com isso são os caras do impressionismo, que eles tentam, ao trabalhar cores e deformações moldadas diretamente pela luz, né, algo que as máquinas não conseguem captar, eles começam a fazer essa obra com esses tipos de pincelada e com essa profusão de cores, né? E a arte que eles retratam é o quê? É o cotidiano leve e agradabilíssimo desse mundo burguês, tá? Desse mundo privado, um mundo que não está imerso no universo do trabalho violentíssimo, tá? Enfim, algo que mostra bem o que é essa sensação de vitória, de conquista do mundo. Já vou cortar aí. A gente faz 10. Vamos fazer 10, tá? Eu só vou concluir essa parte aqui e já faz 10 aí. Algo que celebra bem isso daí são as chamadas exposições universais. Imagina uma feira do automóvel com feira de games, com feira de novas tecnologias, com feira de robotização, tudo no mesmo lugar. É isso que eu estou pensando hoje, tá? Tudo no mesmo lugar, dando a impressão de que as coisas mais inacreditavelmente novas e impossíveis dos filmes de ficção científica estão à sua frente, sabe? Isso eram as exposições universais. Os caras juntavam tudo que havia de mais novo, de industrializado, de moderno, como eles adoravam falar, né? E colocavam nessas exposições que aconteciam na França, na Inglaterra e outras regiões, para mostrar o que é a vitória do projeto burguês. Ou seja, a ideia da Bela Época é traduzida muito por isso, né? Não tem nenhuma guerra na Europa mais, desde que a França havia sido derrotada pela Alemanha, aquela guerra franco-prussiana, né? No final dela que rolou a Comuna de Paris, não teve mais nenhuma guerra no continente europeu. A burguesia está enriquecendo alucinadamente. Teve até algumas crises econômicas dos anos 70, mas isso não abalou em nenhum aspecto o poder do controle burguês sobre o capital, tá? Há essa sensação de otimismo do progresso da ciência, do progresso das máquinas da segunda revolução industrial, das novas tecnologias, a velocidade, a câmera, ao cinema, tudo. Essa sensação de otimismo crescente da burguesia era traduzido nessas feiras aí também, né? A Torre Eiffel, que celebrava o centenário da Revolução Francesa, né? 1889, lembrar o centenário que a gente falou no começo do curso, ela representa exatamente isso, sabe? Uma construção de aço, o grande símbolo da segunda revolução industrial, repleta de espaços vazios demonstrando
mostrando a possibilidade de um símbolo que vai e corta os céus. Vai, inclusive, substituir o Arco do Triunfo do Napoleão como grande símbolo nacional da França, né? Enfim, para encerrar essa primeira parte aqui, eu coloco só esse texto para fazer até o gancho com a segunda parte. Se liga só, da Lilian Schwartz, né, uma das historiadoras mais legais aí que a gente tem. Verdadeiros espetáculos da evolução humana, as exposições universais traziam um pouco de tudo. De negros africanos à arte francesa, indígenas com seus artefatos e as mais recentes inovações. Compactuando com o ideário evolucionista, nas feiras se realizavam imensos exercícios de classificação e catalogação da humanidade, em que o mundo ocidental representava o topo da civilização e as culturas indígenas o passado da humanidade. Lembra naquela crença do progresso da ciência que a gente vem conversando. No fundo, para a grande maioria do público, a feira significava diversão. É por isso mesmo que se vendiam muitos souvenirs, cartões postais e mesmo fotografias. Era uma novidade vender fotografia na época. Não foi mera coincidência o fato de a primeira máquina automática de fotografia ter sido apresentada na exposição de 1889. Essa mesa que está celebrando aí a Torre Eiffel. As exibições universais construíram, portanto, o corolário ideal da política imperialista do final do século XIX. Em um momento em que a burguesia triunfante pretendia conquistar o mundo todo, as feiras mundiais cumpriam um papel exemplar. Expunham didaticamente o avanço de uns e o atraso de outros, a tecnologia na mão de alguns e o exotismo como privilégio na mão de outros. E depois que a gente fazer a nossa pausinha, a gente vai falar exatamente do que é esse conceito de exotismo aí na discussão sobre o imperialismo e sobre a Vênus de Hottentot, tá? Ó, então é o seguinte, eu estava conversando com vocês sobre essas exposições universais e sobre essas formas da burguesia celebrar a sua vitória, a sua riqueza, esse otimismo bem característico da segunda metade do século XIX, né? Se a primeira metade ela é moldada por revoluções, seja a onda revolucionária de 1830, seja a Primavera dos Povos, que é um tsunami revolucionário em 1848, é carregada com essa tensão absoluta, né? A segunda metade do século XIX, não que não seja tensa, mas já tem o poder consolidado pela burguesia, e mais do que isso também, né? Ela consegue, mesmo que ocorram guerras entre os estados burgueses lá na Europa, por exemplo, a guerra entre a França e a Alemanha, ela consegue derrotar os seus inimigos, sobretudo o seu mais novo inimigo, que era o agitador socialista, anarquista, marxista, né? Enfim, e principalmente após a Comuna de Paris, principalmente após 1871, portanto, né, a Europa entra naquilo que é chamada de Belle Époque. Não há nenhuma guerra no continente europeu, a burguesia enriquece violentamente, as corporações vão se formando, se tornando gigantescas, da fusão do capital industrial com o capital financeiro, bancário, geram corporações com uma possibilidade de investimentos de recursos infinitos, uma ampliação internacional desse capital para áreas coloniais. Enfim, para a burguesia era a melhor das eras, tá? Mas obviamente só para ela. Para o proletariado urbano, não. Para os camponeses, não. E para as pessoas nas regiões periféricas do sistema capitalista, menos ainda. Com isso a gente entra nesse outro momento aqui da discussão, que é sobre o imperialismo. Eu vou tentar apontar algumas coisinhas aqui sobre o imperialismo. E mantendo a mesma dinâmica que eu tive na primeira parte, que é... Eu não vou explicar para vocês o que é imperialismo. Eu vou tentar trabalhar algumas coisas relacionadas com essa partilha colonial do mundo por europeus, por essa divisão colonial do mundo pelas potências capitalistas por necessidades da segunda Revolução Industrial. Na hora em que a segunda Revolução Industrial ela vai se dinamizando, na hora que você tem lá uma aceleração da produção de mercadorias, você precisa de mais mercado consumidor, mais matérias-primas, mais mão de obra barata. Ao mesmo tempo, essas grandes corporações elas têm essa necessidade de ampliar as suas áreas para investimentos de capitais.
Ao mesmo tempo, aquele mundo da multidão, da urbanização, da metrópole, da segunda revolução industrial, horas, não cabe muita gente lá mais, então esse excedente demográfico tem que ir para algum lugar. Aonde que você resolve tudo isso daí? Aonde que você arranja mais mão de obra, mais matéria-prima e vende suas mercadorias? Aonde que você investe seus capitais e, afinal de contas, aonde que você pode evadir o seu excedente populacional? Nas colônias, nas zonas periféricas do sistema econômico capitalista. Tá? Para isso, a gente pode pensar nessa imagem aqui, que é a Vênus de Hottentot. Recomendo, aliás, né? Nem estou recomendando muita coisa aqui, mas tudo isso que eu estou passando para vocês, sobretudo na hora que vocês pegarem esse arquivo aí, vai atrás, tem um monte de filmes e músicas e coisas bem legais dessa época aí. Mas tem um filme, assim, dos mais pesados que eu já vi na vida, que é chamado de Vênus Negra, que mostra a história dessa moça, a Saartjie, né, que ela era uma africana, tá? Especificamente da região da Namíbia. Ela era desse povo aqui, ó, que a gente chama de Khoisan. Embora alguns antropólogos falem que é um termo pejorativo esse, mas eu não encontrei qual que é o termo não pejorativo, né? Mas ela é desse povo que vai ser chamada de Hottentot pelos europeus, mas ela foi levada para a Europa, primeiro para a Inglaterra, depois para a França, passou por alguns países da Europa, né? Ela foi, vamos dizer assim, capturada, meio que comprada, meio que aliciada para ir para a Europa na África do Sul. E chegando lá, ela era exposta em shows de diversões por conta dos seus atributos físicos, seios e bunda muito grande. E aí ela era colocada para entreter o público como se ela fosse um animal, como se ela fosse um gorila, sabe? Numa jaula que ameaçava o público de morder o público e fazia parte do show, no final da apresentação, deixar o público meter a mão nela, sabe? Ela era humilhada de todas as formas. Os europeus faziam estudos científicos sobre ela, sempre associando o seu tipo físico e, obviamente, a sua raça a raças de primatas, a espécies, desculpa, de primatas, enfim, coisas animalescas, né? O caso dela chama muita atenção para o olhar que o europeu tem sobre o não-europeu nesse momento aqui. Esse conceito de valorização da ciência, do progresso, da nossa riqueza, vai fazer com que haja uma valorização exacerbada da civilização ocidental europeia. E, portanto, os não-europeus vão ser classificados como inferiores, né? Isso está por trás do imperialismo. Olhar para os povos não-europeus como inferiores e, portanto, como passíveis de serem conquistados. Na hora de você conquistar esses povos, você está querendo conquistar por questões econômicas. As corporações da segunda revolução industrial precisam lucrar mais. Para isso, precisa expandir o capital para colônias, tá? Mas na hora de justificar essa dominação, os mais variados discursos vão surgir. Seja que estamos levando a civilização aos bárbaros, seja que nós somos cientificamente comprovado, né? Somos cientificamente superiores a esses malditos aborígenes do planeta aí. Nesse aspecto, era muito comum estudos científicos dessa época, eu vou demonstrar alguns aqui para vocês depois, associando população não branca com alguma forma de espécie de animal. E o caso dela é um dos casos mais tristes de todo, tá? Enfim, e não só ela, como outras pessoas da região dela, ou do continente africano, ou do continente asiático, eram objeto de curiosidade, de circos de excentricidades na Europa, ou então de investigação científica, mas sempre com um olhar do tipo, eles não são seres humanos, ou seja, não é que ele é um ser humano inferior a mim, não, ele é um tipo diferente de animal, é só isso que ele é, né? Enfim, é interessante isso, pensar isso daí, né? A mesma civilização ocidental europeia que vai começar a brincar sobre liberdade lá com o iluminismo, com o liberalismo, né? Que vai falar de revolução, que vai falar de liberdade individual ou liberdade coletiva. A mesma civilização europeia que está fazendo isso é também, né, uma outra face da moeda, é também a civilização que olha para qualquer coisa que não é igual a si e trata com um desprezo mensurável, assim, tá? E
é em torno disso que gira essa prática do imperialismo, que é o que vai inaugurar o século XX, afinal de contas. Lembra que o século XX é a era da catástrofe, tá ligado? Você pode dividir o século XX em duas guerras, né? Em 1914 começou uma que terminou em 1945, que a gente hoje, como a gente está muito presente nessa época ainda, a gente chama de Primeira Guerra Mundial, Entreguerra, Segunda Guerra Mundial. Mas um dia, igual a gente fala da Guerra dos 100 Anos hoje, que foi um conjunto de guerras totalmente diferenciadas que a gente chama de uma guerra só, a Guerra dos 100 Anos, um dia a gente fala, teve uma guerra mundial em 1914, 1945, e teve uma outra guerra, que é a chamada Guerra Fria, né? Então, assim, é a era da catástrofe, o século XX, é a era da bomba nuclear, né? O que originou esse século XX? Esses vários elementos do século XIX, e o que explodiu foram essas disputas imperialistas. O principal motivo envolvido nessa, que é a Primeira Guerra Mundial, que é o que encerra o XIX e inaugura o século XX, que foi a maior guerra da história até então, o principal motivo foram as disputas europeias, aí, principalmente europeias, né, por mais colônias aí, em relação ao imperialismo. Tá? Então é fundamental que a gente entenda o que é esse imperialismo. O que essa civilização que adora falar da liberdade individual está fazendo nos povos não europeus, né? Além dessa questão aqui, né, vamos pensar o seguinte, novamente o Hobsbawm falando sobre imperialismo, é essa ideia que a economia capitalista, essas corporações, elas precisam ampliar as suas áreas de investimentos, né? É muito interessante isso daí, que já que ele está falando dessa mudança do mundo do antigo regime para o mundo da burguesia, sabe? Na hora que você pensa, por exemplo, a concepção de riqueza da nobreza. Para a nobreza, dinheiro entesourado, num baú, um monte de moeda de ouro trancada num cofre, num castelo, era normal, sabe? É aquele conceito que os caras do antigo regime possuíam, de que o acúmulo do metal precioso, né, ouro e prata, determinava a força de uma nação. E acúmulo, muitas vezes, no sentido de meramente guardar, de entesourar mesmo. Para a mentalidade da racionalidade burguesa, isso não faz o menor sentido. Para o mundo burguês, dinheiro parado é dinheiro apodrecendo, saca? Você precisa permanentemente investir isso daí. Então, essas corporações gigantescas que vão se formando, elas precisam permanentemente de áreas para ampliar os seus investimentos de capitais. Seja forçando aquele governo local daquela região X do planeta a pegar o empréstimo do meu banco, ou, mesmo que eles sobrevivam lá numa boa, sem isso, eu vou construir uma ferrovia lá. Eu vou impor uma construção de uma ferrovia, porque vai custar muito caro, os bancos vão ter que prestar muito dinheiro, vai movimentar a economia, e eu vou lucrar alucinadamente na hora que todo mundo tiver que comprar um bilhete, uma passagem. Ou então, a construção de uma ponte que seja. Aqueles povos daquela região viviam muito bem sem uma ponte, mas agora eu vou construir uma ponte, e para usar a ponte vai ter que ter pedágio, sei lá que atividade, mas que significa você investir capitais, e você vai ter um retorno ampliado disso. Essas corporações, elas buscam isso. Por quê? Porque, uma coisa era quando a Revolução Industrial rolava só na Inglaterra, saca? Então a Inglaterra dominava os mercados, era aquela coisa bonita para eles, né? Só que agora a industrialização se consolidou na França, na Bélgica, na Alemanha, na Itália, nos Estados Unidos, em várias regiões. Então, os mercados nacionais já estão controlados pelas burguesias nacionais. Como que eu consigo ampliar o meu mercado? Eu tenho que ir para as zonas periféricas do mundo. Então, vamos para as colônias, tá? E aí tem um cara que é um dos que melhor personifica o que é esse pensamento do imperialismo, né? Que é o Cecil Rhodes, que é um colonizador britânico, daqui é o nome dele, né? Foi um dos principais nomes da colonização. Lembre-se, inclusive, que entre as áreas da Inglaterra, que pertenciam à Inglaterra, mas que ele que controlava, né, está a Rodésia, né, que foi de onde ele extraiu lá, toneladas de diamante. Se eu não me engano, ainda hoje, uma das principais joalherias na Inglaterra, acho que é da família dele, que era dele, enfim, o cara era rico pra caralho, né? E a Rodésia, que quando se torna independente, que vai passar a se tornar Zimbábue, né? Vai se chamar de Zimbábue, enfim. Esse cara colonizou, assim, feliz da vida, né? E é o máximo, eu acho esse pensamento dele aqui fantástico, sabe? Olha só o que ele fala, né? O mundo está quase todo parcelado e o que dele resta está sendo dividido, conquistado, colonizado. Tá? Penso nas estrelas que vemos à noite, esses vastos mundos que jamais poderíamos atingir, né? Se ele fosse mais visionário, ele sabia que atingir, né? Enfim. E olha só, o cara está olhando para as estrelas, uma noite estrelada, ele não está pensando, sabe, no amor, né? Não está pensando Não, mano.
Ele tá olhando para as estrelas, coçando o canto do bigode, pensando, eu queria anexar essa porra, né? Que é isso, ó. Eu anexaria os planetas se eu pudesse. Tipo, mano, entristece-me vê-los tão claramente e ao mesmo tempo tão distantes. Sabe, essa ideia da voracidade insaciável, da necessidade infinita de ampliação, do lucro, sabe? Se eu pudesse, eu anexaria estrela, planeta, tudo que fosse. Esse mesmo Cecil Rhodes, ele deixa bem claro quais são os seus intuitos na hora que ele fala sobre a situação da Inglaterra. Veja só esse pensamento também. A ideia que mais me acode ao espírito é a solução do problema social, a saber, nós, os colonizadores, devemos, para salvar os 40 milhões de habitantes aqui, né, do Reino Unido, nós precisamos salvá-los de uma guerra civil, tá? Conquistar novas terras a fim de aí instalarmos o excedente de nossa população e de aí encontrarmos novos mercados para os produtos das nossas fábricas e nossas minas. Ou seja, o mundo é nosso. Então a gente só tem que conquistar as outras partes, né? E por que a gente vai conquistar? Porque nós não podemos morrer de fome. Tem 40 milhões de pessoas aqui, não cabe mais. Precisamos de novas terras, precisamos ampliar a lucratividade das nossas empresas. E o que a gente vai fazer? Nós vamos estabelecer colônias. E é exatamente isso que eles fazem. É incrível como que, assim, essa frase reflete exatamente o que estava acontecendo. É um momento que, assim, um cara está expressando essa vontade, ele não é um alucinado falando. Não. Ele é o cara que melhor representa o espírito, o sentimento nacional britânico nessa época. Não só britânico, eu estou falando dele porque ele é da Inglaterra. Mas em qualquer um desses países colonizadores da Europa, você tem alguém pensando idêntico em relação a ele. Idêntico. E a população apoiava loucamente, sabe? O proletariado urbano, que os revolucionários querem fazer com que eles despertem a sua consciência de classe para romper com o capitalismo. Antes de fazer isso daí, deixa eu apoiar aqui o movimento colonial. Porque colonizar uma região do planeta era símbolo da força da nação. No momento em que o nacionalismo se torna uma das forças mais importantes do planeta, saca? Como que você mostrava para o povão o poder da sua nação? Você conquistava um território, fazia uma guerra, matava todas as pessoas daquele local, instaurava suas empresas e noticiava isso fartamente nos jornais da época. E a população celebrava. A população celebrava porque era uma forma de demonstrar a sua superioridade nacional perante as outras nações, sabe? De mostrar a superioridade da sua civilização perante esses malditos bárbaros. Por quê? Porque o mundo é nosso. O mundo não é dos não europeus, dos não brancos. É nosso, tá? E vejam só. Vejam a frase do Theodore Roosevelt, aquele cara da política do Big Stick, né? Vejam só como é um pensamento bem semelhante à maneira como ele se refere em relação à América Central, né? Na realidade são idênticos os nossos interesses, ou seja, nós, Estados Unidos, e os dos nossos vizinhos sulinos, né? Eles possuem grandes riquezas naturais e a prosperidade chegará a eles se reinar a lei e a justiça dentro de suas fronteiras. Enquanto obedecerem às leis elementares da sociedade civilizada, podem estar seguros de que serão tratados por nós com um ânimo cordial e compreensivo, né? Interviríamos somente em último caso, somente se tornasse evidente a sua inabilidade ou má vontade quanto a fazerem justiça interna e, em plano externo, se tiverem violado os direitos dos Estados Unidos, né? A ideia do falar macio e carregar um grande porrete, que é o que sintetiza o imperialismo norte-americano sobre a América Central, né? Ou seja, falar macio é isso, você sugere que eu vou dominar você, né? Agora, se você não aceitar, aí eu faço intervenção militar, é o grande porrete, né? É interessante isso, sabe por quê? Porque são esses mesmos conceitos que estão rolando no continente europeu. Nós só queremos o seu bem. Eu estou dominando o seu território porque eu estou levando um bem a você. Eu estou fazendo com que você consiga desfrutar das benesses da civilização e do progresso. Você agora sim, você vai conseguir desfrutar das suas riquezas. Porque até então você não conseguia. Por quê? Porque você é um maldito bárbaro. Por isso você não conseguia. Agora você vai conseguir. E é interessante, são pessoas, são frutos dessa época aí, né? Mas é curioso como que mesmo pensadores que se propõem a fazer revoluções,
há um caráter um tanto quanto limitado dessas revoluções. Na hora de defender a liberdade coletiva e a revolução anticapitalista, são pensadores que falam, ótimo, vamos lá, viva o proletariado. Mas, na hora de romper com pensamentos eurocêntricos, sei lá, dão umas tropeçadas aí, sabe aquela tropeçadinha de leve, você cai de dente no chão, né? Vejam só como que o Engels pensa a questão do imperialismo, né? Isso aqui é um fragmento que eu tirei de um livro de um colega nosso aqui, o Alexandre Samis, um livro bem legal, né? Negras Tormentas, né? Fala da questão da Comuna de Paris, né? Recomendo vivamente, tá? E olha só, essa eu quero ler inteira, de verdade. Bakunin criticou duramente a guerra de conquista sobre o território mexicano. Lembra que em 1848 os Estados Unidos engendram uma guerra sobre o México e metade daquilo que era o México vai ser dominado pelos Estados Unidos, tá? Enfim, essa guerra que eles chamam de a Guerra do México, mas é esse em 1848 a 1850. É legal isso aí porque assim, os Estados Unidos alegaram uma série de motivos, além da questão do destino manifesto, da marcha para o oeste, que eles estavam lá se expandindo até a costa oeste, né? Mas a grande questão é que eles já tinham conhecimento que havia ouro na região da Califórnia. Tanto é que imediatamente com a guerra começa a extração de ouro na região da Califórnia. Enfim, um enriquecimento brutal, tá ligado? Enfim, guerra dos Estados Unidos contra o México, né? O Bakunin está criticando, o Bakunin está falando, é zoado isso daí. E aí, quem que vai repreender o Bakunin falando, Bakunin, você está errado o que você está falando? O Engels, né? O que o Engels fala para o Bakunin? É uma infelicidade se a rica Califórnia foi arrancada dos mexicanos preguiçosos que não sabiam o que fazer com ela? Se os enérgicos Yankees, graças à exploração das minas de ouro daquela região, aumentam as vias de comunicação, concentram sobre a costa do Pacífico em alguns anos uma população densa em um comércio... Em um comércio em expansão, criam grandes cidades, olha a ideia do progresso, gente. Criam grandes cidades, abrem linhas marítimas, estabelecem uma via férrea de Nova York a São Francisco, abrem pela primeira vez o Oceano Pacífico à civilização e pela terceira vez na história dão uma nova orientação ao comércio mundial. Isso é uma infelicidade? A independência de alguns californianos ou texanos espanhóis pode sofrer com isso. A justiça e outros princípios morais podem ser feridos. Isso conta diante de tais realidades que são o domínio da história universal? Ou seja, traduzindo, né? Mano, foda-se esses mexicanos preguiçosos, né? E o Engels ainda conclui argumentando que tudo isso se fizera unicamente no interesse da humanidade. Ou seja, esse pensamento eurocêntrico do progresso e de que estamos carregando a história, estamos garantindo a evolução humana e somos nós os membros da civilização ocidental, os não brancos são os preguiçosos, isso está presente mesmo em líderes revolucionários, tá ligado? Por exemplo, o Marx, né? Por exemplo, o Marx. Olha só. De alguma forma, de novo o trecho do livro do Samis, né? De alguma forma, a despeito de seu caráter espoliador, de acordo com Marx, a dinâmica do capital agregava a seus resultados alguns importantes elementos civilizatórios. Em 1853, no caso específico da Índia, ou seja, a colonização britânica sobre a Índia, afirmou que a intromissão inglesa nos assuntos da tradicional manufatura de tecidos do país terminaria por varrer as pequenas comunidades, e é o que o Marx fala, pequenas comunidades semi-bárbaras, semi-civilizadas, ao destruir sua base econômica, ocasionando assim a maior e, para dizer a verdade, a única revolução social que já se viu na Ásia. A Inglaterra foi um instrumento inconsciente da história ao realizar essa revolução. Nesse caso, por penoso que seja para os nossos sentimentos pessoais, o espetáculo de um velho mundo que se esboroa, do ponto de vista da história, temos pleno direito de exclamar, como Goethe, né? Quem lamenta os estragos se os frutos são os prazeres? Tamerlão, que era um conquistador oriental do século XIV, né? Montou lá um puta reino massacrando um monte de gente.
Tamerlão, em seu reinado, não esmagou milhares de seres, né? E aí, mano, essa frase é tão legal. A próxima guerra mundial fará desaparecer da superfície do globo as classes e as dinastias reacionárias, bem como a totalidade dos povos reacionários. E será um progresso. Enfim, acho que não foi assim, né? Ao submeter os fatos ao seu exame, o Marx, ele retoma parcialmente a ideia original do Hegel, aquele filósofo do século XVIII, no que se refere aos povos sem história. O Hegel, uma das passagens mais inacreditáveis dele, ele começa a falar sobre os povos da África e basicamente fala que é um bando de gente sem história, sem humanidade, até por conta das culturas ágrafas, né, sem o registro da escrita. Enfim, é o típico pensamento etnocêntrico, eurocêntrico, que despreza qualquer coisa que não seja a civilização branca, ocidental, cristã, europeia, né? E mesmo esses autores aqui acabam caindo nisso, né? Lembra, jovens, a ideia desse cientificismo está presente em cada um desses caras aqui. Mesmo em alguns anarquistas também, sabe? No momento que tudo eles achavam que a ciência era capaz de explicar. Por quê? Porque eles vêm de um mundo que acabou de romper com a explicação religiosa. Então agora a ciência é capaz de explicar tudo. Nesse momento, horas, até o socialismo se pretende científico, né? E por que o socialismo se pretende científico? Bom, primeiro que ele está rompendo com uma série de outras formas de socialismo que ele Marx, né, vai classificar como utópicos, porque eles não teriam os critérios cientificistas que ele está se utilizando. E quais seriam os critérios que ele está se utilizando? O estudo sobre a história e o estudo sobre a economia. Já que o meu socialismo é moldado no estudo sobre história e economia, então, é assim que é racional. Vai ser a linha reta do progresso para o grande porvir de glória, sabe? É a linha reta do progresso. Primeiro vai ser essa etapa do capitalismo, daí a etapa do socialismo, daí a etapa do comunismo. E vai ser assim, é a linha a ser seguida, né? Enfim, é o reflexo de toda uma mentalidade eurocêntrica que acredita de tal forma nas suas próprias previsões, nas suas próprias conclusões, que ignora qualquer coisa que não funcione com os mesmos critérios. Esse tipo de pensamento de, mano, o impacto da colonização inglesa sobre a Índia foi de mais ou menos uns 50 milhões de mortos. 50 milhões de mortos é uma coisa que só é comparável, tá ligado? Com o massacre europeu sobre a colonização da América no século XVI, sabe? E posteriormente sobre a África, né? Assim, não é pouca coisa, não. Acreditar que isso é um bem, isso é uma revolução social, é uma crença muito cega, né? Na própria teoria de que trata-se da evolução da ciência, trata-se da evolução da nossa civilização. Quanto mais o planeta se adequar à nossa civilização, melhor ainda. E é aquilo, ao colocar esses elementos aí bem complicados do pensamento do Marx e do Engels, pelo menos da minha postura, né? Não estou jogando fora tudo aquilo que eles falaram, né? Tem um monte de coisa que eles falaram que eu acho bem interessante. Do Engels não, mas do Marx um monte de coisa eu acho bem interessante. Agora, tem uns deslizes aí que me faz seriamente questionar qual é o tipo de proposição de liberdade. Quem que é esse cara para falar de liberdade de qualquer coisa, mano? É isso que chama a atenção, sabe? Até que ponto esse tipo de... As propostas sobre libertação da sociedade que vem dessa figura aí serve para alguma coisa. Você pega, por exemplo, os comentários dele sobre o Simão Bolívar, né? Que hoje é tão valorizado pelos movimentos de esquerda na América inteirinha, né? Mano, pra ele o Simão Bolívar era só um idiota, um farsante, ele chama ele de caudilho mal vestido, uma coisa assim, né? A maneira como ele lida com aquilo que não é da civilização ocidental branca europeia é muito complicada. Então, eu duvido muito que haja alguma possibilidade de proposta de plena libertação, de qualquer coisa que seja, a partir desse tipo de raciocínio aí, sei lá, né? Uma opinião minha. Enfim, além disso daí, desses pontos que vale a pena pensar, nomes importantíssimos do século XIX, como que eles observam a conquista sobre outros povos, vejam só, né? Aquilo que eu falei para vocês da ideia da missão civilizadora, a ideia de que estamos levando a civilização aos malditos aborígenes, né?
Aqui são duas passagens. Aqui são duas passagens da época mesmo, tá? Texto que demonstra o que esses caras pensavam na época. E aqui a análise do historiador, tá? Olha que interessante essas duas passagens, né? Uma é de uma revista científica, Viva a Ciência, né? Revista científica da época, né? Nós conquistamos a África pelas armas. Temos direito de nos glorificarmos. Pois, após ter destruído a pirataria no Mediterrâneo, cuja existência no século XIX é vergonha para a Europa inteira, agora temos uma outra missão, né? Não menos meritória, de fazer penetrar a civilização num continente que ficou para trás, né? Olha só, um outro político discursando, né? E lembrando, esses caras não são exceção, né? Não é que só essa revista falava isso, puta revista ultra-reacionária. Não, isso faz coro com aquilo que era predominante na época, tá? As raças superiores têm um direito perante as raças inferiores. Há para elas um direito porque há um dever para elas, né? As raças superiores têm o dever de civilizar as inferiores. Vós podeis negar. Qualquer um pode negar que há mais justiça, mais ordem moral, mais equidade, mais virtudes sociais na África do Norte, desde que a França a conquistou. Ou seja, estamos levando um bem. É aquilo, já que é para explorar e arrancar as riquezas, a gente precisa construir um discurso que legitime isso daí, né? E o que chama a atenção é, que é o seguinte, a análise que o historiador Mark Ferro faz, né? Se você olha para as colonizações do século XVI, o que eles falavam? Vamos levar a fé católica aos povos, vamos salvar a alma dos povos, né? Agora não. Agora, acabou o mundo do antigo regime, no qual o rei absolutista estava mancomunado com a igreja para levar a alma aos malditos indígenas. Não. Agora vamos levar a ciência, vamos levar o progresso, vamos levar a civilização. Agora são os conceitos da cultura burguesa, tá? E que é exatamente nesse aspecto que você vê, em grande medida, a importância, na hora que você vê as propostas, né, de internacionalismo que os movimentos revolucionários faziam nessa época. Porque lembra que tudo isso estava acontecendo com base na valorização da força nacional. A nossa nação é mais forte porque está levando a civilização aos pobres. Na hora que surgem movimentos revolucionários, os anarquistas, por exemplo, falando sobre a necessidade do internacionalismo e pensar isso nas mais variadas formas, puxa vida, na hora que você vê que, em relação a esses movimentos anticapitalistas, é a partir dos anarquistas que eles começam a olhar para a libertação da humanidade, não só da ótica, sabe, do trabalhador industrial, urbano. Até porque essa é uma grande crítica feita a grande parte dos movimentos revolucionários aí, que eles falam da libertação do proletariado urbano, essas coisas que, velho, no século XIX, e mesmo em grande parte do século XX, o que esse cara representava em relação ao mundo do trabalho global, sabe? A menor parte, a ínfima parte do mundo do trabalho no século XIX estava dentro de uma fábrica. A maior parte do mundo do trabalho estava por aí, tomando chicotada nas colônias, né? Com chicotadas legitimadas por propósitos nacionalistas que estavam falando de levar a civilização aos não civilizados, né? Vejam só, o que é a civilização, gente? O primeiro movimento humanitário internacional, ou seja, sabe esses movimentos humanitários que a gente tem hoje? Vamos salvar alguma coisa, né? Dê um clique nessa foto que você vai salvar o sei lá o quê, né? Esses movimentos humanitários internacionais. Qual foi a primeira vez que diversas pessoas dos mais variados países do mundo passaram a reivindicar em seus jornais internacionalmente em torno de uma única causa, que era em defesa do ser humano? Foi em oposição à colonização que o rei da Bélgica fazia sobre o Congo. O Leopoldo II tinha, no Congo belga, uma posse privada dele, era propriedade particular dele. A maneira como ele desenvolveu a sua colonização lá foi das coisas mais assustadoras da história do planeta, tá? Entre outros elementos, além de castigos com chicotadas, dizia que ele havia acabado com a escravidão lá naquela região, mas sempre que seus trabalhadores não cumpriam as cotas mensais de riqueza que deveriam entregar, eles tomavam chicotadas, eles eram amarrados assim no chão e tomavam chicotadas, tá ligado? Quando ele repetia novamente, o mês seguinte também não cumpriu a cota de riqueza, ou então, se ele reclamasse dos maus tratos, eles tinham as suas mãos decepadas, mano.
Essa é a civilização, essa é a superioridade chegando ao continente africano, sabe? E é por isso que gerou uma comoção internacional. Por quê? Por conta da segunda Revolução Industrial. Lembra? Fotografia, jornais, disseminação de informações. Essas imagens rodaram o mundo. E escritores do calibre do Mark Twain começaram a falar, não dá mais para manter a colonização desse cara lá. No princípio do século XIX, ele perde o Congo. Não que a situação tenha melhorado por lá ou no restante do continente africano, mas é um reflexo disso que eles estão falando de levar a civilização. Tá? É interessante também essa questão da biologia sendo utilizada justamente para justificar esse domínio aí. Na verdade, a biologia exerce uma função importante, que olha só, a biologia ela desloca a culpa das desigualdades humanas da sociedade para a natureza. Ou seja, não é que nós estamos acumulando riqueza em cima da sua pobreza. Não, vocês estão numa condição material completamente deteriorada. Por quê? Porque a sua natureza é essa. Porque você é inferior e, biologicamente, nós podemos entender isso, né? Olha que interessante. Seja uma deturpação das ideias do Darwin, né, que é o chamado darwinismo social, quer dizer, o Darwin estava falando de tartaruga azul, saca? De, tamanduá amarelo, mano. E os caras começam a falar, não, as nações mais fortes, né, não são nem as mais aptas, né? As espécies mais aptas, não, as mais fortes têm que dominar as mais fracas. Os caras deturpam as ideias do Darwin e usam isso para justificar o imperialismo. E há toda uma leitura científica para, de alguma forma, demonstrar a superioridade de nossa civilização branca europeia sobre os não brancos, né? Por exemplo, alguns nomes importantíssimos dessa época. Importantíssimos por quê? Porque todo mundo lia esses caras. Todo mundo dessa civilização dos Estados Unidos, da Europa, na hora de sentar na sua lareira para ler alguma coisa, para justificar o que estava acontecendo na época, para entender o pensamento da época, lia algum desses caras aqui, os cientistas da época, né? Esse Thomas Carlyle, que falava novamente sobre a desigualdade entre as raças, tem que voltar à escravidão mesmo, igual era na Idade Moderna. O Robert Knox, que de formas variadas, falava da superioridade científica dos brancos sobre os não brancos. Esse Samuel Morton é o cara que vai desenvolver as coisas mais inacreditáveis da época, que é a craniologia, que ele apresentava, né, que o crânio dos asiáticos e dos negros principalmente, eles são de uma forma diferente do crânio dos brancos, e fazendo com que eles se aproximem de animais. E com a pressão que o osso faz sobre o cérebro, faz com que seja mais desenvolvida a parte da cabeça do cérebro, né, destinada à submissão. É umas coisas inacreditáveis assim, que esses caras estão falando. E era tido como a verdade científica dessa época aqui, né? O Gobineau falando que a mistura entre as raças era o que gerava a degenerescência, era uma coisa a ser evitada, né? E principalmente o Gobineau era muito lido aqui no Brasil. Assim, você pega uma galera aqui do Brasil que nesse momento do final do século XIX, começo do século XX, assim, adorava esse tipo de teoria aqui, principalmente o Gobineau. O Lombroso, que vai ser utilizado para justificar leis de repressão ao anarquismo em vários países, por exemplo no Brasil, falando de uma hereditariedade de crimes, de propensão genética ao crime. Você vê que o bandido ele tem a orelha de tal forma, o nariz dessa forma. Isso pra gente hoje é piada, né? Quer dizer, não é piada, não sei se vocês viram, tem um deputado alucinado aí, que ele deu uma declaração, acho que foi hoje, falando de abortar mães que têm bebês propensos ao crime. Uma coisa fala, nossa, enfim, puta, alguma coisa deu tão errada nesse projeto de liberdade e felicidade, né? Enfim, tirando esse louco, né? Pra gente parece piada, tá ligado? Mas na época era exatamente isso. Você vê alguém na rua com aquela característica física, maldito criminoso. Provavelmente ele tem um crânio inferior ao seu, né? Ele vem de uma mistura que gerou isso, um ser inferior. Ou seja, discursos científicos para justificar o domínio europeu sobre esses povos todos aí, tá? E aí, o último elemento sobre o imperialismo é uma frase do Bernard Shaw, recomendo para todo mundo a leitura dele, que ele se aproximava, se identificava bastante com questões socialistas, né? Ele ironiza o que é esse imperialismo dos britânicos, né? Todo inglês nasce com uma espécie de poder miraculoso que o torna mestre do mundo.
quando quer alguma coisa, nunca confessa que a deseja. Espera pacientemente até que adquire, não se sabe como, a convicção inflamada de que é o seu dever moral e religioso conquistar aqueles que possuem o que ele deseja. Nunca lhe falta a atitude moral necessária. Na qualidade de grande defensor da liberdade, da independência, conquista a metade do mundo e chama isso de colonização. Quando precisa de um novo mercado para suas mercadorias falsificadas de Manchester, envia um missionário para ensinar o evangelho da paz. Os nativos matam o missionário e ele corre às armas em defesa da cristandade e se apossa do mercado como uma dádiva dos céus, né? Ou seja, é um negócio meio cíclico assim, né? E é o que está acontecendo no século XIX aí, e faz parte da luta de movimentos revolucionários ser contra esse imperialismo. Só um exemplo para vocês. Esse livro que vocês estão comentando sobre ele aqui no curso, ele demonstra bem isso daí, tá? Grande parte dessa galera, principalmente da África do Sul, organizava esses movimentos em oposição aos colonizadores. Por que eu estou colocando isso daqui aqui? Né? Que eu não vou ficar falando de anarquismo aqui, vocês estão falando isso aí em outras aulas, né? Mas pelo seguinte, se liga só. Aqui, o Michael Schmidt e esse Van der Waals, eles falam da caralhada de lutas anarquistas em regiões que vocês nunca imaginaram, sabe? A real é essa, tipo, a gente tem aqui uma tradição muito ruim de publicações anarquistas aqui no Brasil que, porra, por décadas, velho, décadas, limitaram o acesso à informação que a gente tinha aqui. Isso só começou a ser superado no século XXI, certo mesmo? Só no século XXI que vão começando a surgir editoras que dão acesso a uma ampliação de informação. Porque até então ia acabar, sabe, acreditando naquelas poucos e péssimos livrinhos que surgiam até os anos 2000. A partir dos anos 2000 a coisa começa a mudar. E esse, pelo menos os que eu já tive contato, é o livro que eu mais acreditei, assim, que eu falei, nossa, mas tem anarquismo até na esquina, eu nunca soube disso, né? Um que, inclusive, eu descobri falando com o Felipe foi sobre uma revolução na Macedônia. Eu falei, nossa, na Macedônia, mano, que legal, né? Coisas que não são ditas por aí. E é aquilo, se cai no esquecimento, nunca existiu, o movimento é interpretado de forma inferior sempre, né? E a ideia desse curso como um todo é romper com isso. Então, eu recomendo que aqui vocês, procurem esse livro, porque, assim, dá uma ampliada no escopo, assim, do estudo inacreditável. De verdade mesmo, né? Agora eu não quero falar disso aqui, não. Por quê? Porque vocês estão vendo isso daí. Para encerrar mesmo, eu só queria chamar a atenção para o seguinte, né? A necessidade de qualquer pessoa que vai pensar o anarquismo de entender lutas que não sejam anarquistas. Por quê? Porque eu já flagrei isso em vários debates que eu já participei, não só entre anarquistas, mas em pessoas que brisam no socialismo como um todo, né? De repente, só valorizar a memória, só valorizar a experiência daquilo que tem a única e exclusivo objetivo de acabar com o capitalismo, né? E aquilo que não quer meramente acabar com o capitalismo é visto com menor importância, né? Alguns meramente desprezam, mas outros não veem isso com a importância devida. Lembra que são lutas populares, que por algum motivo, aquela população daquela época, sei lá de onde do mundo, resolveu enfrentar tudo aquilo que existia e colocar suas vidas em risco em nome daquilo que eles estão defendendo. E, geralmente, eles estão colocando suas vidas em risco tendo como inimigos os mesmos inimigos dos movimentos revolucionários. Então, assim, na minha concepção, é super, super, super importante entender não apenas as lutas anarquistas e outros ismos, mas as lutas que não tinha nenhum ismo. Era só um povão brigando com agentes do Estado na sua opressão. Nesse sentido, não vou ficar discutindo isso aqui, não, só quero lembrar para você que vale a pena entender, já que a gente está pensando no século XIX. O que está acontecendo por aí, que a galera não está falando sobre anarquismo, mas assim, é pancadaria, é oposição às opressões, e tem muito a ser aprendido com esses caras aqui. Por exemplo, os caras que mais deram trabalho para a colonização britânica no sul da África, que foram os Zulus, tá? Essa aqui, inclusive, é a representação do Shaka. O Shaka era o rei dos Zulus, que foram derrotados pelos ingleses lá na região da África do Sul, e foi assim que eles conseguiram consolidar a sua colonização lá. E depois que eles vão derrotar os holandeses, inclusive os africanos que estavam lá, né? Mas assim, a história desse povo Zulu aqui
O tipo de problema que eles geraram para os ingleses, você fala, velho, nenhum grupo no século XIX, revolucionário, socialista de algum tipo, conseguiu gerar esse tipo de enfrentamento com o Estado capitalista como esses Zulus fizeram. Nenhum grupo. Então vale a pena entender esses caras, tá? Ou então uma revolta nacionalista na China em oposição ao imperialismo. Na hora em que o Império Chinês não estava conseguindo resistir às intervenções das mais variadas potências para ampliar seus mercados, conquistando a China, a população começou a se organizar, fazendo a revolta dos punhos cerrados ou dos boxers, né? E que foi massacrada também, tá? Mas representou a principal resistência chinesa, tentativa de resistência chinesa à imposição do imperialismo. Um movimento que não contou com o apoio do Estado, que não dependeu da organização do Estado, um movimento de massas populares mesmo, que aí explodiu e é lembrado até hoje. Então vale a pena conhecer. Outros movimentos que você pode pensar no mundo. Mas para encerrar na noite hoje, recomendo que vocês procurem também coisas do próprio Brasil do século XIX. Isso aí tem gente que nunca ouviu falar, brother. É movimento popular, assim, questionando o poder do império, sabe? Revolta do quebra-quilos. Eu gosto dessa revolta principalmente pelo nome, tá ligado? Motim da carne sem osso, faria sem caroço. Não é tão legal isso aí. A revolta do quebra-quilos foi por conta que no momento que o Brasil adota o sistema de pesagens francês, em 1866, uma série de pessoas achavam que estavam sendo enganadas nas pesagens, nas feiras e mercados. Começou uma pancadaria em vários estados do Nordeste, principalmente no Ceará e na Paraíba. E assim, revolta contra as autoridades do governo, contra o atravessador do mercadinho lá, tá roubando meu dinheiro, sabe? Revolta aqui da carne sem osso, farinha sem caroço, é uma revolta lá na Bahia contra a carestia de vida, contra a pobreza da população. Ou seja, estamos em tal grau de precariedade que o que a gente vai fazer? A gente vai matar todas as autoridades que a gente vê pela frente. Sabe? Uma insurgência popular das mais brutais que teve. Tá? Isso que eu estou colocando só umas revoltas do final do século XIX. Sem contar, as guerras do século XIX inteiro no Brasil. Que pega lá da Balaiada, Sabinada, a revolta dos malês, sabe? E tem que entender isso aí, é luta popular, tem que entender, tá? Você pega, por exemplo, a primeira revolta por conta do preço do transporte público na história do Brasil foi lá no Rio de Janeiro, a revolta do vintém. Na hora que o governo estava cobrando vintém, começou a cobrar vintém para andar na carrocinha com o burro puxando, sabe? E junto com isso, aumentar depois o preço do bonde, sabe? Gerou uma baita pancadaria na virada aí, de 1879 para 1880, lá no Rio de Janeiro. Assim, é a primeira revolta exigindo a redução do preço do transporte que a gente tem na história. E aquilo, tanto faz se eles são anarquistas ou não. Foda-se, tá ligado? O que importa é a população olhando para o Estado, desconfiando do Estado e resolvendo agir contra a opressão do Estado. E é importantíssimo conhecer isso. Ou então, né, a questão da explosão de movimentos de quilombos no Brasil do século XIX inteiro, que foi o que realmente acabou com a escravidão. A explosão de quilombos, revoltas de escravos, fugas de escravos. Esses caifazes aí eram pessoas aqui de São Paulo que invadiam fazendas e conseguiam fugir com vários escravos para levar para quilombos lá na região litorânea, tá? E o movimento abolicionista como um todo. Isso aqui é uma foto raríssima, saca? Do dia que rolou a abolição, do 13 de maio de 1888. A população na rua pressionando o Estado por uma lei que ampliasse os direitos à liberdade, sabe? Então tem que entender isso também. Isso aí não é menos importante porque não é anarquista, tá? E assim, se é para pensar em guerra mesmo, assim, gerou problema em oposição ao Estado, a mais impactante no século XIX foi a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos lá no sertão da Bahia, que a gente ouve tanto, mas estuda pouco, né? Ora, basta você pensar que antes disso, a maior mobilização militar da história das Forças Armadas do Brasil havia sido a Guerra do Paraguai, que foi a principal guerra da história do Brasil. Então, assim, os caras geraram tamanho grau de problemas e conflitos que precisou mobilizar da mesma forma como se mobilizou naquela guerra lá. Pra quê? Pra matar pobre, mano. Pra matar pobre no sertão, falando que eles são monarquistas, fanáticos religiosos, sabe? Eles não estão cedendo ao progresso e à ciência da República do Sudeste, tá?
Ou seja, né, eu acho importantíssimo para qualquer pessoa que quiser pensar movimentos sociais em qualquer época da história, olhar também para essas coisas que vão além das fábricas, que vão além dos ismos dos europeus do século XIX, que são movimentos que explodem por aí e geram muito mais problemas, dependendo do critério que você for considerar, do que o grevista da fábrica. Tá? Acho que tem que pensar os dois, um não exclui o outro.